Boa noite, igreja. A graça e a paz de Jesus seja com todos. Amém? Hoje é um dia muito especial, especialmente para nós cristãos, que é uma data muito especial que nós relembramos o nascimento do nosso Salvador, Salvador desse mundo, Jesus Cristo, Filho de Deus. Podemos refletir sobre várias coisas, mas a principal de todas é que não podemos deixar passar despercebido, falar sobre isso, que foi o maior milagre que já aconteceu aqui neste mundo, foi o nascimento de Jesus. Ele nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas, sobre o que nós vamos fazer, o que nós vamos dedicar, qual o nosso papel aqui nesse mundo. Jesus Cristo veio para dar sentido à nossa vida. Jesus Cristo veio para nos fazer ser pessoas diferentes, nascidas de novo e da forma correta, para viver da forma que Ele quer que nós vivamos. Hoje é um dia também que sempre na data do fim do ano nós ficamos com mais esperança, o coração cheio de alegria, porque é uma data que quando nós pensamos, imaginamos como foi o que aconteceu, nós ficamos alegres mesmo, até da vontade de ter participado desse dia e tudo mais. Que a gente possa refletir em que essa alegria, essa esperança que nós temos no Natal não seja só para esse dia do Natal, seja para qualquer dia das nossas vidas. Jesus Cristo nasceu, é uma data que nós relembramos, mas é uma data que nós devemos manter viva dentro de nós todos os dias, para que nós possamos lembrar todo dia que Jesus nasceu. Jesus vive em nós, Ele nasceu, Ele ainda está vivo, que Ele há de voltar para aqueles que são dele. Amém? Vamos apreciar com muita alegria o nosso louvor hoje, que vai estar um pouquinho diferente. Está com um convidado especial, que é a Lorenza. Ela vai estar cantando para a gente aí, os hinos, que a gente possa cantar hoje com muita alegria, que nós possamos pensar e refletir então nessa data especial que é o nascimento de Jesus. Que Jesus possa nascer em nós todos os dias e que nós possamos refletir no nosso papel aqui, na esperança que Jesus traz para nós, na paz que Ele traz para nós, para podermos levar para outras pessoas, para que outras pessoas também possam sentir essa mesma alegria, essa mesma esperança, essa mesma paz que nós temos aqui, essa mesma fé, essa certeza que nós temos de que Ele nasceu e de que Ele está aqui conosco, inclusive hoje, hein? Amém? Então vamos, nós possamos aproveitar esse momento de louvor e dedicá-lo a Deus. É Natal, a alegria está no ar, os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Olha lá no céu, uma estrela resplandece pra mostrar o lugar onde o Rei Jesus tranquilo está a dormir, mesmo que haja uma grande festa, pois os anjos cantam glória, paz na terra a todos nós. É Natal, a alegria está no ar, os anjos cantam glória, anunciando que Jesus já nasceu entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Olha lá no céu, uma estrela resplandece pra mostrar o
somos nós. Todos os dias quero lembrar que Jesus nasceu em meu coração. Todos os dias quero adorar ao Rei dos Reis, meu Salvador. É Natal, a alegria está no ar, os anjos cantam glória, anunciando que Jesus é nascido entre nós. É Natal, se é pra celebrar, eu vou, que todos cantem juntos. O Deus menino veio iluminar o mundo. Deus, já brilha a luz do teu amor sobre o mundo com glória e esplendor. Brilha em meio a toda a escuridão, que a verdade nos traga libertação. Brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus, enche a terra com tua glória. Arde em nós, Santo Espírito, flua de ti sobre os povos, perdão e graça. Brilha, Jesus, vem trazer sua luz. Pai, a tua real grandeza traz a vida, real beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória. Brilha, Jesus, brilha, Jesus, brilha, Jesus, enche a terra com tua glória. Arde em nós, Santo Espírito, flua de ti sobre os povos, perdão e graça. Brilha, Jesus, vem trazer tua luz. Natal, sobrenatural, relembrar não faz mal, só me traz esperança. Natal, o Filho de Deus, Emanuel, deixou seu trono lá no céu pra me ensinar um novo jeito de adorar, além do véu. Natal, Jesus
foi tão diferente como esperavam ver o Salvador em um presépio, em vez de forte e fraco ser. Foi como raiz em terra seca, como ver a um renovo castigado pelo sol. Foi como uma chama na tormenta, como ver só uma gota no deserto a escorrer. Bem-aventurado é quem nele não achar tropeço, que pode nele crer sem distração. Bem-aventurado quem hoje pode recebê-lo e dar ao Rei morada em seu interior. E em seu coração dá-lhe habitação. E em seu coração dá-lhe habitação. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte o Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Que bonito, né, irmãos? Muito obrigado, Lorenza. E agora nós vamos pensar e refletir um pouco no que Deus quer falar conosco hoje. Né? O pastor Zenildo vai trazer a mensagem pra gente. Então vamos orar rapidinho antes da mensagem para que Deus possa guiar esse momento e esse dia tão especial em nossas vidas. Amém? Então oremos. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que podemos estar aqui. Obrigado por aqueles que estão aqui assistindo e aqueles que não puderam assistir hoje, Deus. Obrigado, Senhor, por podermos estar vivos e relembrando o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, que já foi o maior milagre que aconteceu nesse mundo. É Ele que nos dá a esperança, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá fé. Que possamos continuar firmes no Senhor e que possamos ser humildes para reconhecer
a grandeza de Jesus e a nossa inferioridade. Que nós possamos, com fé, continuar acreditando, continuar seguindo seus ensinamentos, possamos também continuar nos arrependendo dos nossos erros e buscando melhorar cada dia mais. Que esse dia de esperança, essa data que estamos relembrando, possa continuar viva em nossos corações hoje e todos os dias de nossa vida, até o último que nós estivermos aqui. Para que quando o Senhor voltar, nós possamos ouvir do Senhor que nós conseguimos cumprir o que o Senhor nos pediu aqui. Que isso é o que de fato importa nesse mundo. É ouvir do Mestre que nós fizemos o que Ele nos pediu. Que nós conseguimos fazer o papel de cristãos aqui na Terra. Deus, muito obrigado, Senhor, por ter enviado o Seu Filho para morrer por nós. Muito obrigado porque Ele nasceu. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e tem feito pensando em nós. É o que nós te pedimos e agradecemos. Conduza a Tua palavra agora, nesse momento, em nossos corações, que ela venha e que nós possamos hoje, não só hoje, mas especialmente hoje, sair daqui com o coração fervendo e cheio de alegria, para que nós possamos passar essa mensagem de esperança para as pessoas. Que nós possamos continuar tendo então essa alegria e essa paz que o Senhor deixou para nós. Que nós possamos transmitir isso hoje e todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia bastante especial, diria assim, para nós aqui em PIB Palmeiras e para todos que nos acompanham aqui nesses domingos de culto e de pregação e exposição da palavra. Especial porque é o último domingo do ano e nem imaginávamos que o tempo passaria e que hoje, ou nesse último domingo, nós já estaríamos celebrando aqui o último dos domingos do ano de 2020. E essa minha fala pode estar gerando e processando na sua mente as jornadas que nós fizemos ao longo desses domingos e destas semanas e de todos esses meses deste ano de 2020, e podem brotar no coração da gente esperanças boas, esperanças que por vezes trazem para a gente um ar de que 2021 possa ser melhor. Mas nós diríamos que mesmo o ano de 2020, se nós tivéssemos e tivermos um olhar mais criterioso, o fato de a vida ter nos acompanhado até esses dias e esse tempo é prova de que alguma bondade, alguma misericórdia nos acompanhou e nos seguiu. Por si só, o fato de estarmos aqui vivos já garante a gratidão a ser feita por cada um de nós. E chegando ao fim desse ano, daqui a alguns dias nós já vamos experimentar essa virada do ano 2020 para o 2021, os nossos corações podem muitas vezes proceder em planos, planejamentos que visem produzir na nossa rotina do próximo ano algum ganho, alguma coisa que faça com que a gente seja diferente. Isso não é ruim. Isso, aliás, é muito prático para a gente poder pensar a nossa trajetória de maneira mais organizada. Ter planos e planejamentos, aliás, são muito importantes até para que as famílias tenham um certo horizonte para onde seguir. Muitas pessoas estão com uma expectativa de morar numa nova cidade, ou às vezes iniciar um novo curso de estudos, outros mais pensando
em fazer uma viagem que tem nos sonhos, mas que nunca foi possível até então, né? Outros mais estão com seus corações aí planejando uma reforma na casa, na residência. Outros, enfim, são planos e planos, e que planejar, a gente tem que ter em mente que é algo importante e que pode ser fundamental para a nossa jornada em 2021. Mas eu quero falar hoje, nesse último domingo, sobre um texto que reflete aquilo que Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo, eu diria, quer nos propor como um caminho para a gente trilhar em 2021. Eu estou dizendo como um caminho porque estar com Jesus é estar na condição de discípulo. E discípulo de Jesus, como ele mesmo diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, é que vão herdar, que vão adentrar ao reino dos céus, mas são os que fazem a vontade do Pai de Jesus. Por isso que seguir a Jesus não é um discurso. Seguir a Jesus é uma prática e é uma praxis, porque a gente reflete sobre o que nós estamos praticando no nosso dia a dia. Esse é um tempo que nos convida para a gente ser pessoas que reconsiderem os nossos passos. Convido então você a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 29 ao 39. Diz assim: partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largavam junto aos pés de Jesus. E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados cobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tem o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram, que se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Jesus é aquele que é inteiro. Em Jesus, essa integridade e essa inteiridade, ela é percebida o tempo todo. Na fala de Jesus, há uma manifestação da sua prática. E na prática de Jesus, há uma manifestação daquilo que ele profere como palavra. E aqui nós vamos acompanhando o relato de Mateus,
do qual Jesus em algum momento choca, ou diria, alguns chocam-se com as atitudes de Jesus, por conta de que ele vai privilegiando as pessoas em detrimento das leis, daquilo que é cultural, daquilo que é cerimonial. E ele vai enfrentando dificuldades com aqueles religiosos, principalmente, que não têm uma compreensão mais aprofundada daquilo que Jesus está anunciando. E ele faz isso. Depois ele vai até uma região cananeia, e ali também ele faz algum tipo de ação para com aquela mulher, como está no capítulo 15, versículo 21. Mostrado inclusive que, se por um lado muita gente que rejeitou Jesus dizia estar com Deus, por outro lado, essa mulher cananeia, que não tinha as prerrogativas de ser chamada povo de Deus, vamos dizer assim, né? E essa mulher então, ela reconhece com fé o que Jesus é. E aí Jesus vai produzindo milagres, né? Se por um lado ele é rechaçado com os milagres por parte dos religiosos que não entendiam a sua mensagem, por outro lado, os simples e humildes vão sendo trazidos a Jesus. É o que esse texto que nós lemos hoje vai mostrar. Jesus promovendo a libertação das pessoas. No primeiro texto, que é do versículo 29 até o 31, nos fala que Jesus entrou ali na região da Galileia, uma região marcada pela pobreza, marcada por escassez, por abandono. E Jesus então ali vai promovendo muitas curas sobre as pessoas que eram trazidas até ele. Essas curas dessas pessoas que eram trazidas até Jesus promoviam num primeiro momento uma libertação pessoal, mas intentavam e eram um testemunho de que Jesus também poderia promover a libertação da própria sociedade. Libertação pessoal, que também potencializava uma libertação social, uma libertação da própria sociedade, uma libertação das culturas e das amarras que as pessoas viviam. Diz o texto então que eram trazidas para Jesus, né, essas multidões que estavam acompanhando a ele, e nessa multidão tinham pessoas que eram coxos, pessoas que eram mudas, pessoas que eram aleijadas, né, pessoas que tinham sortes de doenças as mais diversas. E essas pessoas eram libertas por meio do poder curador de Jesus. E isso está acontecendo, como diz o texto aqui, por um período de quase 3 dias, né? E essa multidão está acompanhando Jesus, presenciando tudo isso. E de repente eles encontram-se num momento em que Jesus vai encerrar ali essa conferência de milagres, né, que ele está fazendo. Esse momento de curas para com aqueles que estavam chegando até ele. E aí bate no coração de Jesus uma certa compaixão, porque as pessoas que estavam ali, por serem pessoas de condições aquisitivas baixas e pessoas que eram carentes de toda sorte, tanto de bens espirituais quanto de bens físicos, né? Então eram pessoas carentes mesmo de bens espirituais, porque pelo fato de serem pobres e morarem numa região periférica, a religião do tempo de Jesus não reconhecia essas pessoas como sendo abençoadas por Deus. Então elas eram carentes de bens espirituais e carentes de bens materiais, porque eram pobres de fato, né?
E aqui Jesus olha para essa multidão e ele tem no seu coração compaixão. E tendo compaixão, ele pensa: eu não vou despedir esse povo, né? Pedir para que retornem para suas casas sem que antes eles possam se alimentar. E aí Jesus procura os discípulos, e os discípulos vão dizer para ele assim: olha, como que a gente pode alimentar esse povo? Como que vamos poder dar para eles comida se eles, se aqui, né, onde nós estamos, não tem local onde a gente possa encontrar esses mantimentos? Jesus então fala: olha, tem aí alguns alimentos entre alguém que trouxe? E eles encontraram alguns pães e alguns peixes. E desses pães e peixes, Jesus, aquele que é o inteiro, ele agora faz com que esses alimentos sejam repartidos entre a multidão que ficou farta e e retornou para os seus lares, além de curados, também com os seus com a sua saciedade garantida. Daí a gente poderia pensar o que esse texto tem a ver com um domingo, o último domingo do ano de 2020. O que isso pode apresentar para a gente de pistas as quais a gente vai seguindo na nossa caminhada e que pode fazer o ano de 2021 ser um ano nos passos de Jesus. Nós poderíamos então pensar que algumas características em Jesus nos inspiram a sermos pessoas diferentes nesse ano que se avizinha, que é o ano de 2021. Primeiro, porque Jesus nos ensina um viver com fartura. O mundo hoje está carente de cura e está carente de alimento. Carente de cura física mesmo, principalmente nesse período em que se discute a questão das vacinas e como que poderão ser oficializadas essa questão. Então o mundo está carente de cura física, mas também está carente de cura espiritual. Há muita maldade ainda no coração humano, mesmo sabendo que Jesus é aquele que foi enviado para ser e promover a paz. Existem muitos juízos morais no coração humano, quando Jesus foi enviado para trazer graça e perdão sobre a vida das pessoas. Existem muitas intolerâncias com relação a posicionamentos e ideias diferentes em que as pessoas possam ter, quando Jesus foi enviado para que a gente pudesse respeitar o nosso próximo e amar o nosso próximo. Então o mundo de hoje, ele está carente de cura física, mas está carente de cura espiritual. Há uma urgente necessidade de reconsideração dos caminhos, de reconsideração dos nossos planos e projetos de vida. Também há fome no mundo. Há milhões de pessoas que padecem e morrem por fome. Crianças que não têm alimentação adequada e morrem por desnutrição. E é uma contradição num mundo que é marcado por tanta tecnologia, por tanto recurso aplicado na compra de armas e de fabricação de armamentos nucleares, e por outro lado, a vida humana padecendo ainda de fome. Então há fome no mundo, a fome física, mas também a fome espiritual. A fome espiritual, ela se coaduna com aquilo que os seres humanos mais carecem no seu cotidiano e que não é comprado por recursos financeiros.
Fome espiritual é fome por justiça, fome por aceitação, é a fome por ver o bem de Deus e por ver a transformação de Deus acontecendo nas vidas humanas e nas vidas da própria sociedade. Então o mundo está carente e está com fome também, fome física e fome espiritual. Mas no mundo que é carente de ser curado, que é carente de ser saciado, aquele que é inteiro, que é o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele chega até nós com fartura. E ele nos convida a vivermos essa fartura nesse mundo de escassez. Uma primeira fartura que Jesus nos convida a viver no mundo de escassez é a fartura do amor. Essa palavrinha, que pode ser traduzida muito mais do que um sentimento, como uma prática. O amor e o amar não é um sentimento, é um verbo, ele exprime ação. Então Jesus nos convida a vivermos e experimentarmos a fartura do amor. O amor não foi feito para se dar em doses homeopáticas, em doses que limita a quem esse amor vai ser dado ou doado. Na verdade, o amor ele foi expresso, derramado sobre os seres humanos para que nós pudéssemos aprender de Jesus. E é isso que ele diz: aprendei de mim. Aprendei de mim. Aprender a amar como Jesus é doar-se sem as limitações que por vezes o nosso coração e os nossos juízos possam ter. Então somos convidados à fartura do amor, a vivermos de maneira farta esse amor de Deus para com as pessoas. Existe alguém no seu círculo de amizade, no seu círculo familiar, no círculo da igreja onde você congrega, no círculo do seu trabalho, com o qual você pode experimentar essa fartura do amor? Ou seja, ser alguém doador do amor de Deus para com essa pessoa? 2021, a prática de Jesus nos convida a sermos pessoas que vivam com fartura o amor de Deus na prática. A segunda coisa que somos convidados nesse tempo, nesse ano de 2021, a vivermos, é viver a fartura da misericórdia. Misericórdia é quando o coração é colocado sobre a miséria do próximo. Por isso, misericórdia, o coração na miséria. Somos convidados a vivermos esse olhar misericordioso com fartura também. Colocar o coração na miséria do outro é chorar com quem chora. É viver e experimentar e dar o ombro amigo para com quem sofre. É ser solidário para com quem tem as dores guardadas no coração, para com aqueles que foram machucados pela vida. Aliás, esse Cristo que é o Cristo solidário, ele se doa a você. Ele compreende a sua dor. Ele te entende. Por isso que ele mesmo padeceu e se ofereceu numa cruz. E por isso mesmo ele experimentou e ele sabe o que é o sofrer humano, o que é a dor humana. E esse Cristo então nos convida a sermos farturosos em misericórdia, a colocar o nosso coração em sensibilidade à dor daqueles que sofrem. Há muitos que sofrem neste momento
e às vezes só precisam de um ombro, só precisam de um abraço, ainda que virtual, só precisam de um ouvido, só precisa de um olhar atencioso. Talvez esse olhar, talvez essa escuta, talvez essa compaixão misericordiosa é algo que vai salvar muitas pessoas da pandemia da insensibilidade. Existe hoje uma pandemia da insensibilidade nos corações. O egoísmo, como marca de uma sociedade que cada vez mais quer ter, ao invés de ser, e que mede as pessoas por aquilo que elas têm e não por aquilo que elas são. Essa pandemia da insensibilidade tem tomado os corações. E aqui nós aprendemos com Jesus que nós podemos viver com fartura de misericórdia, chorando com aqueles que choram. Aprendemos com Jesus também a vivermos a fartura da compaixão. Compaixão é sofrer com. É uma palavra similar à misericórdia. Se a misericórdia é colocar o coração na dor do outro, a compaixão é uma aproximação daqueles que sofrem, de maneira em que a gente, se for possível, até se coloca no lugar daqueles que sofrem. A compaixão, ela gera isso em nós, às vezes tomar a dor daqueles que sofrem, defender a causa daqueles que sofrem, denunciar a maldade e as injustiças para com aqueles que sofrem. Isso é ter compaixão. Jesus nos ensina então a viver com fartura a compaixão. Por isso que ele disse: tenho compaixão dessa gente, no versículo 32 desse texto. Jesus ainda nos ensina para o ano de 2021 a vivermos um ano de ecologia. Há muito de alerta por estudiosos da área climática, da área ecológica, da área da geografia, e que aponta os desmandos que o ser humano vai exercendo sobre a natureza, a devastação do meio ambiente, os maus tratos com os rios, a exploração da natureza de maneira desordenada, de maneira sem planejamento, e mesmo quando planeja, às vezes abdicam da responsabilidade do cuidado dessa casa comum que é o próprio globo, o próprio mundo que a gente vive. Jesus, nesse tempo e nesse ano de 2021, nos convida também a sermos pessoas que tenhamos fartura em nosso coração para podermos ser ecologicamente pessoas que vivam essa ecologia. Quando é que Jesus faz isso? Olha aqui o versículo 37 do capítulo 15. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrejou recolheram os 7 cestos cheios. O que Jesus está ensinando aqui? Está ensinando que a gente não deve desperdiçar aquilo que é graciosamente dado por Deus. O mundo, a natureza, os bens naturais e tudo que Deus graciosamente nos doa devem ser vividos com um coração grato. Deve ser vivido com um coração em que a responsabilidade esteja presente nos nossos atos. Jesus então nos ensina a ecologia. Aqui no texto foi guardar os alimentos para que não perecessem. A gente vive hoje um mundo em que se perde alimento por falta de conservação. Por outro lado, pessoas morrem de fome. A ecologia ela vai desde esses aspectos mínimos de uma preservação, em não poluir um rio, em não deixar que alimentos desperdicem, e ela vai também a algo maior, que é uma ecologia social. É pensar um mundo em que os desenvolvimentos, em que os projetos que sejam feitos pela sociedade sejam projetos que acolham e que respeitem aqueles que são
objetos do amor de Deus. Ou seja, as riquezas que a sociedade produz não devem ser para somente alguns. Ela deve ser um bem que deve chegar para que todos possam ter esses bens como garantia da sua vida. Jesus nos ensina para o ano de 2001, um ano em que a gente comece a repensar a nossa visão com relação à nossa política, a forma como a gente enxerga a vida, a forma como nós votamos, a forma como nós compreendemos a história e a forma como nós compreendemos a vida em sociedade, a nossa ética cristã na sociedade. O 2021, então, é esse ano que o Senhor nos convida a viver a verdadeira fartura, a fartura do amor, que não se limita, a fartura da misericórdia, que é colocar o nosso coração na miséria dos outros, a fartura da compaixão, que é cobrar a justiça de Deus, a justiça a ser feita por aqueles que padecem com a ausência de justiça. A viver com fartura a ecologia, pensar num mundo em que somos mordomos e que somos chamados a cuidar desde a criação e temos uma incumbência da parte de Deus sobre essa terra que Ele nos deu para viver e para morar. E viver e morar no mundo como cidadãos e como igreja não faz com que a gente seja livre dessa responsabilidade. Que o Senhor Jesus nos inspire a viver esse ano de 2021 curando fisicamente e curando a alma e o espírito das pessoas, que nos ensine a viver levando a fartura de Deus, que essa fartura, que todos tenham vida abundante, que todos tenham vida abundante. Essa é a mensagem do Evangelho e é assim que Deus quer e deseja que seja o ano de 2021. Amém. Amém. É um milagre o Natal de Jesus, plano de Deus para o homem. Todos os povos a ti cantarão e os louvores a ti subirão. Ó Jesus veio para nos salvar, veio para nos salvar. O presente de Deus para o homem mortal é o milagre do Natal, o milagre do Natal. Amém. Chegamos ao final desse nosso encontro, desse último domingo do ano de 2020. E eu queria, em nome da PIB Palmeiras, agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Que 2021 nós continuaremos até que se regularize essas situações aí referente à pandemia. Nós ainda estamos por aqui nesse canal da PIB Palmeiras anunciando o Evangelho da reconciliação, o Evangelho da fartura, o Evangelho da cura. Agradecemos, desejamos a todos vocês um ano marcado pela cura de Deus e pela fartura de Deus na sua vida, na sua família e onde você estiver. Que essa esperança nos acompanhe e que, em nos acompanhando, que a gente leve essa esperança por onde passarmos. Amém. Feliz 2021.